Boa noite a todos, muito bem-vindos. Mais uma vez estamos em nome de Jesus aqui reunidos. É sempre uma alegria para nós, uma satisfação mesmo grande. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos começar a nossa reunião, todos podemos ajudar, mentalizando aqueles que nós conhecemos e que precisam de ajuda. Nós chegamos até aqui, muitos não têm condições. Então, que Deus nos abençoe e vamos iniciar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença. Então, dando continuidade ao nosso estudo, terceiro livro, Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade, Livre-Arbítrio. A deformação das faculdades tira o homem do livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, não é mais senhor do seu pensamento e desde logo não tem mais liberdade. Essa deformação frequentemente é uma punição para o espírito que, em uma existência anterior, pode ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso das suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo e o mau rico no de um mendigo. O espírito sofre esse constrangimento do qual tem perfeita consciência e aí está a ação da matéria. Olha que coisa maravilhosa que é a doutrina espírita. Só a doutrina espírita consegue explicar essas deformidades, esses bloqueios que a gente recebe através do corpo físico. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio e não tira o nosso livre-arbítrio. Quem tira o nosso livre-arbítrio somos nós mesmos, através dos nossos atos. Nós vamos cometendo certas situações na nossa vida pela nossa escolha, porque nós temos a liberdade de escolher, e aí nós chegamos a um ponto que é necessário que a gente reencarne num corpo, como está dizendo aqui, porque vai ser um bem para nós. O corpo, na verdade, é uma prisão. Aí nós vamos pegar o Livro dos Espíritos, onde está falando lá de mortes prematura. E aí o Kardec pergunta o porquê de mortes na infância, na juventude. Olha a resposta dos Espíritos. Qual o homem que, estando numa prisão, não quer ser livre? Dizendo do nosso corpo físico. O nosso corpo físico é uma prisão. Nós temos aqueles momentos que nós desligamos do corpo através do sono, então nós temos uma certa liberdade. Mas nós estamos ainda vinculados ao corpo. Por isso que muitas vezes, quando a gente acorda, a gente sente o reflexo daquilo que nós vivemos durante o período que nós estamos dormindo no plano espiritual. Então a gente volta muitas vezes com toda a impressão daquilo que nós passamos, dos lugares que nós fomos, porque nós desdobramos. A maior parte de nós não é sono, é reencontro. Nós reencontramos afetos e desafetos no plano espiritual. Outra coisa interessante, o espírito é como um balão amarrado num poste. Conforme o vento balança o balão, ele movimenta o poste, o reflexo é no poste. Então, tudo que o espírito passa no plano espiritual vai refletir no corpo físico. E aí entra a obsessão, porque muitas vezes nós encontramos alguém que não tem uma afinidade conosco, nós temos algumas dívidas com ele, e Deus permite isso, porque se a gente não sentir nada, nós não vamos procurar ajuda. Quando está tudo bem, está tudo bem. A gente não procura espiritualidade. Normalmente a gente procura espiritualidade quando nós temos algum impedimento, alguma coisa que nos perturba. Olha que coisa interessante, nós vamos ver isso na Bíblia. Jesus só começou a missão dele depois da tentação. Mas será que Jesus foi tentado? Nós já falamos aqui que é impossível Jesus ser tentado. Mas aquilo ali é uma coisa que tem que estar na Bíblia. Porque todos nós precisamos de alguma coisa para, vamos dizer, nos sacudir para que a gente possa procurar a espiritualidade. Porque a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Tanto é que no Livro dos Espíritos está escrito o seguinte, que pode deixar de existir a vida material, deixar de existir a matéria, que continuamos. Qual que é mais importante? A vida material ou a espiritual? A espiritual. Olha que livro importantíssimo para nós. E lembrando que, muitas vezes, o deformado escolheu para voltar, né? Sim. Dessa forma, para que ele pudesse
resgatar os malfeitos, vamos dizer assim, ou o que aconteceu na encarnação anterior. Não foi compulsoriamente. Sim, né? sim. Tanto tem a reencarnação compulsória, como tem a reencarnação que o próprio espírito escolhe. Nós vamos ver isso no livro do André Luiz. O rapaz que ele virá com um defeito na perna. Ele já sabia que ele ia ter um defeito na perna. Que ele ia ser, vamos dizer assim, aleijado. Porque era importante para ele. Porque ele tinha se perdido pela sensualidade. Então olha para vocês verem que tudo tem um fim útil na nossa vida. Tudo. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? Não, eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais, e que sofre a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, do mesmo modo que o mudo sofre a de não poder falar. Olha só, está confirmando o que nós já comentamos aqui. E a gente vê que realmente a pessoa é muito inteligente. Por isso que o tratamento da medicina é muito importante, mas o tratamento espiritual vai completar aquilo que está faltando. Muitas vezes, através de um tratamento espiritual, através da desobsessão, através de uma leitura, que às vezes a pessoa ele não consegue ler, mas alguém pode ler para ele, aquilo vai ficando gravado no consciente dele e ele vai melhorando. Nós temos vários exemplos disso daí, de que acontece isso. E às vezes pode acontecer num acidente da pessoa ficar bloqueada, num acidente, ou pelos membros ou até mentalmente, porque é uma prova que o espírito tem que passar. Porque se a gente não mudar, porque o destino é nós que fazemos. Nós vamos falar semana que vem sobre fatalidade, vocês vão ver como que o livro dos espíritos esclarece isso daí para nós. Então nós vamos nos comprometendo e chega num certo ponto que acontece alguma coisa conosco que já estava planejado. Nós vamos ver isso também no livro do André Luiz, que o rapaz com 43 anos, ele ia ter um problema de coração, um problema de coração severo. Mas ele foi alertado, se ele mudasse a vida dele, poderia acontecer de não ter esse problema físico. Tem um outro livro, A Vida Escreve. O rapaz trabalhava numa marcenaria. E ele corta o dedo, e ele fica revoltado. Ele era espírita, ele trabalhava no espiritismo, ele achava que ele tinha privilégio. Aí ele vai na sessão, o espírito fala para ele que ele ia perder o braço. Mas como ele estava trabalhando para o bem, ele perdeu só o dedo. Qual o objetivo da providência criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? São os espíritos em punição, habitando os corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Não é exato, então, dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, porém não dão as faculdades, e aí está a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música, e isso não o impedirá que seja um bom músico. Olha que clareza para nós. Nós comentamos isso aqui, inclusive, a semana passada. E aí, às vezes a gente tem também algumas punições depois de algum tempo. Está dentro disso aqui, então o corpo exerce realmente. E por que o corpo exerce? Porque nós estamos num planeta ainda de expiação e de prova. A matéria nossa é muito primitiva ainda, em relação aos planos superiores. Então esse corpo ele é pesado. Muitas vezes a gente tem dificuldade numa série de coisas, porque o corpo está impedindo a manifestação livre do espírito. Mas nós temos o livre-arbítrio, nós podemos ir melhorando. Qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos, que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir? É uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. Um corpo de idiota pode, assim, abrigar um espírito que animou um homem de gênio na existência precedente? Sim, o gênio, às vezes, torna-se um flagelo quando dele se abusa. Nós vimos que todos os
aqueles homens que provocaram grandes coisas negativas em relação à humanidade, eram gênios. Eles têm ajuda espiritual também. Eu sempre comento, um homem ele não abre um carro com 10, 15 segundos se ele não tiver ajuda espiritual. Semelhante atrai semelhante. Do mesmo jeito que não se descobre um medicamento para poder salvar a humanidade sem ajuda espiritual. Então, olha só, tudo nós temos participação. Está dentro disso daqui. Abusou, e aí o que Jesus fala para nós? Que é melhor a gente entrar no reino de Deus, cego, surdo, mudo, aleijado, do que perecer no fogo do inferno. O que é isso? Qual é esse reino? É o corpo físico nosso que nós estamos vivendo aqui. Jesus falava para nós da terra. Então, quando a gente vê deformidades, tudo, crianças principalmente, que abala muito a gente, mas ali tem a reencarnação. Ali tem Deus na vida daquela pessoa e na vida de todos aqueles que estão comprometidos com ela, porque todos vão resgatar alguma coisa do passado. Isso daí é muito interessante. E olha só para vocês verem, muitas vezes nós podemos agravar nossa situação pelo livre-arbítrio. Nós vamos ver no 2º Congresso Eucarístico da Igreja Católica, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1936, Humberto de Campos, através do Chico Xavier, no livro Crônicas de Além Túmulo, ele vai trazer o título a Pedro, o Apóstolo. Olha só, Humberto de Campos foi ver como funcionava esse congresso. Quando ele chega lá, ele vê um homem israelita, vestido a caráter da época. Ele chega, ele fica curioso, porque ele era repórter, ele chega e pergunta, você é judeu? Ele fala, sim, eu fui judeu há muitos anos atrás. Qual o seu nome? Ele fala, Simão Pedro. Olha, Simão Pedro, o apóstolo, sim, Simão Pedro, o apóstolo. Olha só a entrevista de Humberto de Campos, nós vamos resumir aqui, porque é fantástica. É verdade tudo aquilo que reza o Novo Testamento a respeito de Jesus e de vocês? Ele fala, é tudo verídico. É verdade também o seu desacordo em relação ao apóstolo Paulo, quando começou o cristianismo? Ele fala, é verdade, só que Paulo estava certo. Porque a minha ideia, aquilo que eu pensava, ia prejudicar muito o cristianismo, como muitos prejudicaram o cristianismo. E aí ele vai perguntando para o Pedro a respeito de tudo aquilo que aconteceu. É verdade realmente que Jesus fez milagres? Ele diz, não, Jesus não fez milagre. Jesus é conhecedor de tudo aquilo que envolve a matéria no plano terrestre. Tudo que Jesus fez tinha possibilidade de fazer, porque ele realmente é o enviado de Deus, é o Filho de Deus. E vai perguntando. E aí ele pergunta em relação a tudo aquilo. A cadeira dele de São Pedro, o que ele achava daquilo. Ele fala que ele estava muito longe dessas honrarias humanas, que aquilo deixava ele muito aborrecido, muito triste, porque ele não estava à altura de tudo aquela pompa que eles faziam. E aí Humberto de Campos mostra para ele as estátuas, as homenagens que aquele congresso estava fazendo para homens como nós, porque nós somos todos iguais. E o que ele achava daquilo. E ele fica muito entristecido. E quando ele começa a apertar muitas perguntas, ele pega e se afasta entristecido. Olha só, ele teve lá atrás, porque nós sabemos que no outro livro do Humberto de Campos, A Boa Nova, nós vamos ver lá a negação de Pedro, quando Jesus vai falar para ele que ele não conhecia ainda a fragilidade do ser humano. Que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele ia negar Jesus. E ele fala que jamais ele faria isso. Aí ele e João, quando Jesus vai preso, eles começam a acompanhar de longe. E aí chega alguém e pergunta para ele, você é um desses? Ele fala, não conheço esse homem. Aí o galo canta. Olha, para vocês verem como que nós temos a fragilidade quando nós estamos no corpo físico. Mas nós temos o livre-arbítrio, ele podia mudar a vida dele ali. E me ocorreu, e está me ocorrendo isso durante a semana bastante, que é não procure o reino de Deus em algum lugar. Procure dentro de você e tudo mais lhe será acrescentado. Sim, e Jesus fala que o reino de Deus está dentro de nós. Então todos nós temos a centelha divina, porque nós viemos do Pai e ao Pai nós voltaremos, mesmo que demore muito tempo. Mas vamos ver uma outra situação, porque acho que dá tempo, né? Vamos ver uma outra situação. Vamos ver Públio Lento, o senador romano, Emmanuel, guia do Chico Xavier.
no livro há 2000 anos, o encontro dele com Jesus. A filha dele é contaminada com a lepra, a mulher dele, que já era um espírito superior, a Lívia, pede para ele procurar Jesus. E ele, no desespero, ele vai procurar Jesus. E ele vai procurar Jesus à noite, porque ele tinha vergonha. Muita gente não vem do centro espírita porque tem vergonha da posição social. Ele não quer que outros vejam ele como se o espiritismo fosse uma coisa ruim. O espiritismo é uma doutrina maravilhosa que muda a nossa vida quando nós usamos o nosso livre-arbítrio para o bem e para nos melhorar. Aí ele fica esperando. Ele senta num banco de pedra lá e fica esperando. Aí Jesus chega. Por que me procuras, senador? Ele não tem resposta. Aí Jesus fala, eu venho não em busca do homem de Estado, do senador orgulhoso. Eu venho para socorrer um coração de um pai aflito e atormentado. Sua filha será curada, não por você, mas pela sua mulher, que é um anjo de luz dentro do seu lar. Você tem agora a oportunidade de mudar completamente sua vida, ou senão, só daqui a milênios, através do sofrimento e das angústias. E ele não consegue falar nada, ele abaixa e começa a chorar. E Jesus sai, ele volta para a casa dele, a filha está curada. O que ele fez com o livre-arbítrio dele? Ele começa a pensar nas pompas materiais, dos ídolos. E Jesus ainda vai mais longe, que ele começa a pensar nos ídolos na hora que Jesus está falando com ele. Jesus fala, seus ídolos, todos serão banidos, todos eles ficarão no passado. E ele volta para a casa dele, chega, a filha está curada e a mulher fica radiosa. E o horário é justamente aquele que Jesus falou, e ele fala que não, que aquilo lá não é nada, que Jesus era um mago, como tinha muitos magos ali naquela região, Jesus era só um mago. E continua a jornada dele. Há 2000 anos, o livro é fantástico. Como ele não mudou a vida dele, 50 anos depois ele vem como escravo, porque ele não gostava de escravo. Então ele vai sentir na pele tudo aquilo. Mas não é via de regra. O Espiritismo não prega o karma. O Espiritismo prega causa e efeito. Não é porque, por exemplo, eu matei um homem que eu vou morrer matado. Eu posso mudar a minha vida, porque é causa e efeito. De acordo com aquilo que eu faço, eu vou ter o efeito dos meus atos. Então nós podemos mudar. Essa é a maravilha da doutrina espírita. Não tem punição. A punição nós mesmos é que fizemos. O nosso destino, nós fazemos o nosso destino. Podemos ter matado uma pessoa e voltar como filho dela, como pai. Sim. Né? Nós vamos ver resgatar isso. Essa relação através do amor. Olha como você lembrou bem. Nós vamos ver no livro Missionários da Luz a reencarnação de Segismundo. Ele tinha uma diferença muito grande com o homem que ia ser pai dele. E é difícil para eles reconciliar, porque a hora que ele chegava perto do que estava encarnado, o que estava encarnado repelia ele, sentia a pressão espiritual negativa e não queria. Os espíritos superiores vão trabalhando até o ponto que eles conseguem se reconciliar e ele vem como filho. A aberração das faculdades intelectuais por embriaguez escusa os atos repreensíveis? Não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, ele comete duas. Olha como é isso aqui. E aí nós vemos muita gente que bebe para poder falar aquilo que ele tem vontade de falar quando ele está fora do álcool. É muito triste isso daí, mas isso acontece. A pessoa bebe, aí ele põe para fora. E aí muita gente considera, não, ele está de fogo, ele está bêbado, vamos deixar ele, coisa e tal. Entende? É uma válvula de escape. Todo vício é uma válvula de escape. Todo vício tem interferência espiritual. A pessoa tem parceiro e ele começa com um trago insignificante. Quando ele pensa que não, ele está bebendo muito. E muitas vezes ele bebe e a bebida não faz nada para ele, porque os espíritos pegam a essência, ele só bebeu o líquido. Qual é, no homem em estado selvagem, a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir de uma inteira liberdade para certas coisas. Mas, como a criança, aplica essa liberdade às suas necessidades, e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu, que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. Jesus, novamente. Muito será pedido a quem muito foi dado. Olha só. Então, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Então, quando nós conhecemos,
É muito mais grave a infração quando nós fazemos alguma infração, que vai violar a lei de Deus. A posição social, algumas vezes, não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Olha só, nós comentamos a semana passada, eu e o Ed não conseguimos nem achar onde estava isso aqui, estava na última pergunta. Aqui, Ed, ó. Deus é justo, leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazes para superar os obstáculos. É difícil, a gente acha muito difícil, e os Espíritos falam que é pouco. Então, a sociedade tem realmente as exigências, mas antes da gente aceitar as exigências da sociedade, a gente precisa ver o nosso bem-estar espiritual, que é o que eu comentei agora mesmo. Hoje mesmo, conversando com um empresário da alta sociedade aqui de Americana, ele está tendo um problema com a filha dele. E eu falei para ele, vai em algum lugar, em algum centro espírita. Ele falou, imagina, eu não posso ir, eu sou muito visado. Então está aqui dentro disso aqui, ó. A sociedade está tendo exigência com ele. Mas o que é melhor para ele? Aí está dizendo aqui, ó, Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço fazer para superar os obstáculos. Então, se a gente for ver impedimento familiar, muitas vezes eu não vou no centro espírita porque minha família é de outra doutrina. Eu não vou lá porque fulano não quer. Eu não vou lá porque cicrano não quer. Então, não funciona. Nós precisamos ter a liberdade porque nós temos o livre-arbítrio. Se alguma coisa que não vai prejudicar a família, quando eu digo família, é entre marido e mulher, que muitas vezes o marido é ignorante e não deixa a mulher ir. E a mulher é mais sensível, ela sofre a pressão. Isso acontece direto. A gente sempre recebe pedido por causa disso daí, que o marido não deixa a mulher ir. Então, olha só para vocês verem. Ela está tendo um impedimento, mas ele vai sofrer as consequências, porque muitas vezes ela, para poder preservar o lar, ela se submete. Mas a responsabilidade vai cair em cima dele depois também. Aí muitas mulheres enfrentam e vai. Comentei o caso aqui de uma benzedeira, que ela ficou doente, eu participava no hospital na época, e ela estava muito doente. E quando eu fui dar o passe nela, eu vi uma Nossa Senhora Aparecida em cima da cabeça dela, brilhando. E eu achei muito estranho aquilo. Aí quando terminou a palestra, tudo, ela veio conversar comigo. Aí ela veio conversar comigo e sopraram para mim que ela era benzedeira e tinha parado de benzer. Por isso ela estava doente. Acúmulo de energia deixa a pessoa doente. E principalmente com problemas inflamatórios, onde a gente tem acumulação de líquido no corpo. No caso, cotovelo, juntas e ombro, essas coisas aí. Então, olha só, aí eu falei para ela, a senhora está doente porque a senhora benzia e parou de benzer. Ela falou, meu marido não deixa eu benzer mais. Aí eu cometi até um erro, eu falei, benze escondido. Benze escondido. Porque ele não trabalha o dia inteiro? Trabalha o dia inteiro. Eu falei, benze escondido. Pede para a pessoa que a senhora benzer não comentar nada com ele. Ou então enfrenta ele. Eu falei, eu benzi 30 anos, não vou benzer o resto da minha vida. Aí passou um bom tempo e encontrei ela lá embaixo na cidade. É saudável, bonita. Eu falei, a senhora melhorou? Ela falou, voltei a benzer. Aí, olha só que coisa interessante. Ela falou, eu voltei a benzer porque quem ficou doente primeiro foi meu marido. Aí ele falou, eu acho, vamos ver, benze para ver se eu melhoro. Benzeu, ele sarou, ela liberou ela para benzer. Mas é a satisfação de poder fazer também o que gosta. Vamos pedir a Jesus que nos envolva, pedir a Deus que a gente possa receber tudo aquilo que nós viemos buscar nessa noite, através dos nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores. Com certeza nós vamos receber. Só agradecer a todos pela presença, mas vamos falar de nós. Vamos aproveitar a oportunidade da nossa lucidez, vamos aproveitar o nosso livre-arbítrio, que nós estamos aqui conscientes que muitos estão bloqueados mentalmente. Vamos como que Deus é bom para nós. E nós vamos ver que quem tira o nosso livre-arbítrio, como eu comentei antes, somos só nós mesmos. Olha, Jesus sabia que o Judas ia traí-lo e ele não impediu. Ele poderia fazer alguma coisa para impedir, mas ele tinha o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. O Pedro tinha o livre-arbítrio de negar ou não negar. Então nós temos o livre-arbítrio de seguir o caminho do bem, que vai ser bom para nós, e por isso nós estamos aqui. Se nós estamos aqui é porque nós queremos o bem na nossa vida. Então vamos valorizar tudo isso na nossa vida, pedir a Jesus
que nos ampare, principalmente nos momentos nossos de fraqueza, quando a gente achar que nada vale a pena, porque muitas vezes a gente pensa nisso. Nós vamos tirar isso da nossa cabeça, porque alguém sempre sopra alguma coisa negativa para nós. Mas nós vamos lembrar que nós temos nosso anjo da guarda, nosso Espírito protetor que vela por nós. E é só a gente pensar em Jesus, que Ele está perto de nós. A gente nunca esperava que Pedro fosse visitar o Brasil, em Belo Horizonte, naquele congresso que eu disse, e ele visitou. Então a gente nunca espera que Jesus nos visita, mas nos visita através do nosso pensamento, através dos espíritos superiores que chegam até nós. Porque nós somos todos filhos de Deus e irmão. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente.